Bom, o Vitor Roque já contratado, agora o pessoal já tá na análise de como ele jogará, se jogará bem, se jogará em posição A, B, C, de centroavante, zagueiro, goleiro. Independente do que ele for jogar, eu espero que ele desempenhe um bom futebol no Palmeiras, né? Futebol esse que ele já demonstrou ter, né? É um jogador ágil, rápido. E deixa aqui nos comentários a sua opinião e curte o vídeo aí. Me ajuda muito. Bora lá. O 9 finalmente chegou. Após um longo inverno de pelo menos 3 temporadas sem conseguir contratar um centroavante à altura das ambições do Palmeiras, Vitor Roque chega ao Verdão prometendo solucionar esse problema. Mas será que ele vai conseguir? Como o Palmeiras pode extrair o melhor Espero, do né? atacante das suas características? Vem que o Análise Verdão te explica tudo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à análise mais completa que você verá sobre Vitor Roque no Palmeiras. Neste vídeo aqui eu vou te explicar como ele joga, os seus pontos fortes e fracos, o encaixe dele no Palmeiras, além de outras questões como de que forma ele surgiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, por que ele não conseguiu se firmar na Espanha, é ele quem resolve o problema do Palmeiras ou não, tudo isso, vamos lá. Porque o Vitor Roque, ele não é o centroavante mais alto de todos, não é o centroavante mais rápido de todos, não é o mais forte de todos, não é o mais driblador de todos, então qual que é o grande diferencial do Vitor Roque? E aqui eu não consegui pensar numa forma melhor de colocar. Ele é um centroavante que é muito amigo do gol. É isso, ele é parceiraço do gol. Ele e o gol são amigos de longa data, a ponto até de gol sem querer ele conseguir fazer Aham. nas melhores fases. Assim como você estará em grande fase se meter logo o dedo no like e no botão de inscrição É, mete o dedo no like aí, não se esqueça não. aqui no vídeo, vai lá agora, porque depois você vai esquecer. Com o like você mostra pro YouTube que esse vídeo merece chegar a mais palmeirenses e se inscrevendo aqui você garante que não vai perder nenhuma outra análise tática que a gente faz aqui praticamente todo dia. O melhor conteúdo que você vai ver sobre o Palmeiras tá aqui no Análise Verdão. Vem comigo! E vamos voltar um pouco para entender as características do Vitor Roque antes mesmo de chegar nesse ponto do gol, né? Porque ele é um centroavante de bastante mobilidade, ele não é o cara de ficar só no meio dos zagueiros esperando bola, sendo aquele pivôzão, não Ele é meio que um Gabriel Jesus e Hendrick da vida, não é um Flaco Lopes. Flaco tenta fazer essa função que ele faz, mas não tem estatura e também habilidade pra fazer, né? E a velocidade. se engane, tá? Isso não significa que ele é um ponto ou que ele é um meia, não, ele é um 9 Ele é o mesmo, é 9. 9-9, ele só não é aquele 9 de ficar paradão, fazendo pivô toda hora, segurando bola. Ele gosta bastante de se movimentar, de ter liberdade, então assistindo aos seus jogos não era incomum vê-lo até em alguns momentos caindo Ah, e uma parada que eu gosto no Vitor Roque é que ele vai pra cima. Ele não se esconde no jogo, tá? Ele pode errar, fazer algumas cagadas, mas não se esconde no jogo. É estilo Gabriel Jesus mesmo. pela direita, caindo pela esquerda, para participar do jogo ali em lances específicos. Agora, o principal mesmo é o seu faro de gol, e existem algumas características dentro do seu jogo que contribuem E é o que mais precisamos, né? E atacamos e nunca fazemos gol. para esse faro artilheiro, porque não é simplesmente ter uma boa finalização, existem coisas que ajudam, que potencializam esse faro de gol. Uma delas, por exemplo, é a capacidade de explosão que ele tem perto do gol adversário. Aqui temos um dos grandes pontos do Vitor Roque, que é esse ataque à profundidade, ou seja, essa corrida em direção às costas da última linha de marcação. Ele é um atacante com uma leitura excelente para entender o timing correto para fazer essa corrida, e mesmo não sendo o mais leve ali dos atacantes, nesse sprint curto ali de explosão é muito difícil o É zagueiro muito pegar, forte. é muito difícil. O Vitor Roque tem uma enormidade de gols fazendo exatamente essa movimentação para receber cara a cara com o goleiro. Mais um ponto que ajuda o Vitor Roque a ser um grande artilheiro, a capacidade que ele tem de limpar a jogada para finalização. Ele não é um driblador Igual o Hendrick. Por isso que na época dele o Hendrick eles disputavam entre dois qual era o melhor, que a forma de jogar era a mesma. firuleiro, assim, não é um cara de firula, mas ele tem muito do drible curto, muitas vezes um domínio orientado, uma jogada de corpo com a intenção de achar espaço para ele conseguir finalizar.
Nesse lance, por exemplo, olha como o Botafogo aqui tá fechadinho, defesa postada, fechando bem o centro do campo e protegendo o gol para bloquear a finalização, não tem muito espaço. Mas o Vitor Roque domina essa bola com o pé esquerdo, identifica onde está o espaço e já trazendo num drible curto pro pé direito para poder ocupar esse espaço em 2 toques, limpar o lance para finalizar. E uma finalização perigosa, inclusive, então ele tem muito desse drible curto Bela jogada, diga-se de passagem, tá? para abrir para o chute. Outro ponto que é muito importante para o jogo do Vitor Roque é o seu posicionamento e a sua movimentação. Porque como eu disse, ele não é um cara alto para um centroavante, tem ali por volta de 1,73 m. Só que ele faz gol de cabeça, ele faz gol com uma bola ali em origem numa bola parada, num escanteio. Por quê? Por causa do posicionamento e da movimentação. Então no escanteio, por exemplo, olha como ele não se posiciona ali no meio da bagunça para disputar a bola, porque ele não tem altura para isso. Ele fica ali pronto pro rebote, pronto para a segunda bola, bem posicionado E isso pra um atacante que sabe a sua limitação é muita inteligência, tá? e demonstrando aquele oportunismo necessário para Ótimo. um centroavante. E para marcar gol de cabeça, ele nunca vai querer disputar em pé de igualdade com o zagueiro. Ele se Já antecipa, o ele se Flaco vai, posiciona. entendeu? Então A olha diferença. como, ele tá até na origem no meio de 2 defensores, mas no cruzamento ele ataca o espaço, ele entra mais rápido, ele se antecipa para marcar. Por isso, inclusive, ele não é um bom centroavante para, por exemplo, disputar uma bola no alto de um chutão de tiro de meta, porque ali ele tá em pé de igualdade com o zagueiro, vai ter que disputar fisicamente, esse não é o cabeceio Coisa que Gabriel Jesus também fazia. Gabriel Jesus nunca ia pra disputar, ele sempre pra tirar a movimentação do zagueiro e ver se sobrava pra ele. Ele pode olhar, você nunca disputa com o zagueiro. Se olhar as passagens do Gabriel Jesus em todos os times, ele não disputa com o zagueiro de cabeça. dele. O cabeceio dele é ali perto do gol, porque aí ele se antecipa, aí ele consegue se movimentar para chegar inteiro na bola. E aí a gente já tá falando de uma das características principais do Vitor Roque, que é o desmarque. Ele vai muito bem na hora de fazer esse movimento, o famoso gato, né? Que você finge que vai pra um lado e vai pro outro, você engana o zagueiro, você se distancia do zagueiro pra poder receber com liberdade. Ou seja, quando o Vitor matada Roque de não corpo, tem hein? espaço pra receber, né, e receber em condições de finalizar, de fazer um gol, ele cria o próprio espaço através da movimentação. Olha nesse lance aqui, o que ele vai fazer? A defesa do Grêmio tá ali postada e o zagueiro tá com ele. Só que quando o Vitor Roque ameaça receber ali no meio, quando ele aproxima, o zagueiro tem que sair da linha pra vir com ele. Nisso, o Vitor Roque já trava e muda de direção imediatamente, atacando o espaço que ele mesmo criou, tirando o zagueiro dali, no contramovimento do defensor, né? Enquanto o zagueiro tá vindo, ele já tá voltando. Então olha como ele tava absolutamente livre pra receber, pena que o companheiro preferiu aí uma inversão nada a ver, né? Mas eu acho até legal mostrar esse tipo de lance que nem acontece o gol, porque mostra que o padrão do movimento não depende ali do sucesso da É tipo o Fernando Torres. Se você parar na trajetória de Fernando Torres, Fernando Torres ele sempre avançava os espaços vazios, mas nunca, dificilmente ele recebia. Mas quando ele recebia, ele guardava, né? jogada. Eu tô falando sobre um cara que tem esse faro de artilheiro e eu nem entrei ainda no quesito finalização, mas posso entrar agora, inclusive. Ele é um grande finalizador. Isso significa que ele nunca perde gol? É óbvio que não, minha gente. Claro que Todo camisa 9 perde gol, dos piores aos melhores, ainda mais um que tá fazendo 20 anos agora, então vamos combinar. Mas de qualquer forma, ele finaliza muito bem, principalmente usando a força, né, usando a potência, ele consegue aliar essa potência na finalização com uma precisão, então não é um Nossa. chute forte ali nada a ver, e finaliza Que também isso? muito a um toque, né, se antecipando, então ele não é um cara que precisa Mano, olha isso aqui, velho. bem, principalmente usando a força, Olha né, usando a isso. potência, ele consegue aliar essa Ó o potência na goleiro. finalização Ficou com uma vendidaço. precisão, então não é um chute Que forte isso? ali nada a ver, e finaliza também muito a um toque, né, se antecipando, então ele não é um cara que precisa de muitos toques pra finalizar, tanto que inclusive se você for ver os gols dele, tem um monte desses gol vovó, né, que é só empurrar a bola pra dentro, mas por quê? É um demérito? Não é um demérito, Não. ele tava lá, Tá é na posição. oportunismo. E tenha em mente que tudo isso que eu citei aqui ajuda ele como um 9 para poder finalizar melhor e finalizar em melhores condições. O ataque à profundidade, o domínio orientado, o drible curto, o posicionamento, o desmarque, a movimentação, enfim. E essa movimentação também ajuda os próprios companheiros de time, e isso aqui pode ajudar muito o Palmeiras, porque acompanha comigo o raciocínio. O Vitor Roque, ele tem
um arranque mais rápido que qualquer zagueiro, certo? Ou seja, se o zagueiro deixar o Vitor Roque sair na frente, ele vai perder Já na corrida, era. não tem jeito. Então o zagueiro, ele sempre tá tendo que se antecipar ao movimento do Vitor Roque. Só que se o Vitor Roque tá toda hora se movimentando, ele tá toda hora tirando o zagueiro de posição. Então aqui é um exemplo mais clássico, né? Uma movimentação mais clássica de sair da referência. Olha como só dele sair da referência de 9, ele já traz o zagueiro e já abre espaço para infiltração do outro atacante em profundidade, podendo sair na cara do gol. É que aqui o zagueiro nem percebe isso, mas imagina no Palmeiras, se quem tá com a bola é um zagueiro que consegue construir, como o Murilo e Naves, como o Naves. Bruno Fux que chegou, enfim, qualquer um zagueiro que tem esse passe em profundidade. E quem tá atacando esse espaço que o Vitor Roque abriu é o Paulinho, por exemplo. Pô, abraço. E esse outro Pô, ressalva aí, Paulinho, não é isso tudo não, tá? A galera tá aí enchendo a bola do cara, vão se decepcionar, tá? lance deixa ainda mais clara a ideia do Vitor Roque ser sempre uma ameaça Pensa constante numa ao zagueiro, decepção que sempre vai gerando ser, tá? espaço. Mais uma Escuta o que eu vez, tô te ele sai falando. da referência, baixa e traz consigo um defensor, então já abriu espaço na última linha. Quando a bola gira, não vem pra ele, o que ele vai fazer? Vai atacar o espaço que ele mesmo criou, não fica parado. E aí o que acontece? Os zagueiros têm que trocar. O que saiu vem pra direita e o outro vai ter que ir lá buscar o Vitor Roque pra ele não ficar sozinho. E aí o que isso gerou? Espaço Nossa. de novo, e um espaço diferente, dessa vez entre os zagueiros. Ele aumentou esse intervalo no corredor central que alguém poderia infiltrar. E mais uma vez o Atlético Paranaense aqui nem aproveita isso. Mas vejam que só do Vitor Roque se movimentar, só dele ser uma ameaça aos zagueiros, dele causar preocupação, dele não ficar parado, ele já tá abrindo espaço para os companheiros. E nesse sentido, eu posso cravar aqui pra Já podia jogar amanhã, né? você que ele é aquele típico atacante chato pro adversário, sabe? No bom sentido, óbvio, agora que ele é do Palmeiras. Ele é aquele cara chato de marcar, aquele cara super insistente nas jogadas, que inclusive ajuda ele ofensivamente e defensivamente também. Porque o posicionamento defensivo dele normalmente é mais ali de um centroavante, num 4-4-2, por exemplo, tendo que pressionar ali o zagueiro, não precisando voltar tanto, né, ali pelo lado, por exemplo, mas ele é um cara que consegue pressionar, ele é um cara Tipo o que, como Davidson. eu disse, sabe ser insistente, ficar esperto pra Nossa, e roubar é uma bola bruto, hein? no campo de ataque, por exemplo, pra de Olha, repente puxar uma Jesus amado. transição. Ele não é um cara que fica alheio no momento defensivo, ele consegue participar, consegue pressionar. E como eu disse, essa insistência dele, essa briga, esse negócio de ser chato ali nos lances, ajuda ofensivamente também. Esse lance aqui, pra mim, é o melhor exemplo. Olha como ele recebe briga, zaga afasta, aí ele levanta pra manter o ataque vivo, e recebe de volta, e ajeita, e quando a bola vai voltar pra área, É o tem ali Rony uma 2.0. ajeitada, é ele que tá ali de novo, e ele quase faz o gol ainda nessa jogada. Então, olha como ele é insistente, né? O outro lance Caralho. aqui, esse é num momento de final de segundo tempo, com o time dele perdendo. Então vejam como ele é competitivo, como num momento como esse ele quer participar, ele sai da área pra receber, pra armar, entra na área de novo pra tentar receber de volta, enfim. Eu vejo isso como uma qualidade. Sim. Agora, já que eu já elogiei a finalização do Vitor Roque, o posicionamento dele, a movimentação, a postura, o faro de artilheiro, com certeza tem alguém aí em casa pensando, pô Léo, mas se ele é tudo isso, por que ele não tá no Barcelona? Por que ele não deu certo na Espanha? Porque ele tem 20 anos, minha gente. O mundo do futebol está tão doido que a gente tem uma expectativa de que um garoto vá para um dos maiores clubes do Vidi Hendrick, né, cara, que vive na reserva. Quando entra faz seus gols, mas recebe oportunidade. Não, não é bem assim que funciona. mundo com 18 anos e desande a fazer gol imediatamente. Às vezes não é assim, gente. Às vezes ele só não estava pronto. Tem N fatores que envolvem uma ida de um cara ao Barcelona com 18 anos de idade. Não é simplesmente a bola jogada. No Barcelona, inclusive, ele passou um período bem curto, nem teve tanto tempo pra mostrar serviço, fora que lá tem o Lewandowski. Fora que ainda fizeram uma sacanagem com ele lá, tá? Puta da sacanagem. Teve um jogo que ele foi expulso por 2 faltas que ele não fez. Mano, que sabala a cabeça do moleque. Ele vinha bem, fez o gol e depois toma 2 cartões que nem
foi falta dele? Centroavante, né? Então fica complicado. E no Betis, ele mesmo sem ser titular absoluto, ele conseguiu aumentar sua minutagem, disputou posição e saiu do clube como vice-artilheiro do time na temporada, tá? Com 7 gols. O artilheiro do Betis na temporada, que é o Lo Celso, tem 8 gols. Os outros centroavantes do Nossa! elenco, o Time Ávila e o Bakambu, marcaram 4 gols cada nessa temporada, só pra vocês terem uma noção. Então não é que ele tava encostado. E você sabe muito bem como é importante o quesito confiança para um centroavante. E pro Vitor Roque não é diferente, porque ele é um jogador de personalidade. E É, isso ajudou ele no Atlético Paranaense a partir do momento em que ele começou a fazer um monte de gol, porque aí ele cresceu, desenvolveu essa personalidade e com confiança pro centroavante é outra coisa, gente. O cara desanda a fazer gol. Assim como sem confiança, é natural que ele perca um pouco disso, ainda mais tendo 19 anos, meus amigos. Então, pelo mesmo motivo que ele 20 oscilou fez por lá hoje, na né? Espanha, 20. ele também pode oscilar no Palmeiras. Ele está sujeito a isso porque é um jogador em desenvolvimento. É muito bom, mas não está pronto com 20 anos. Então, ainda é um jogador que pode cometer erros em termos de tomada de decisão, seja para finalizar, né, ou mesmo ali com bola rolando, construindo, tentando um passe ou um drible, enfim. Ele é um ótimo finalizador, como eu disse, mas é claro que perde os seus gols como qualquer centroavante, ainda mais sendo um centroavante jovem. E com o passar do tempo, é claro que ele também vai desenvolver outras formas de finalizar, vai desenvolver outras ferramentas na sua finalização, talvez passando a deslocar um pouco mais o goleiro, né? Usando mais um chute Com o colocado, mais tempo no ele vai jeito do que na aprendendo isso tudo. força. E claro que não é o jogador perfeito, existem questões que não estão tão presentes no jogo dele. Falando em característica, né? Ele não é, por exemplo, um grande passador, especialmente falando em passe longo, né? Ele não é um cara de ditar a jogada. Ele pode sim contribuir jogando de costas em alguns momentos, né? Sendo um passe ali de costas para acionar alguém que vem de frente, recebendo essa bola para dar sequência na jogada, para fazer um pivô, para tentar segurar ali fisicamente, mas ele não surge pro futebol como também o cara mais associativo no mundo. Na Espanha, ele já foi um jogador mais associativo do que no Atlético Paranaense, então ele tem evoluído nisso, mas segue se desenvolvendo. E claro, o time em volta dele precisa funcionar, porque não é só a individualidade, o coletivo também Espero que é funcione com o Abel, fundamental. né? Só que de qualquer forma, o Vitor Roque representa um salto de qualidade enorme para o Palmeiras. Eu citei várias características aqui e talvez a grande verdade é que o que mais me impressionou vendo ele jogar no Brasil, vendo ele jogar ao vivo, foi a maturidade, porque com 17 anos ele já parecia ser um veterano, não só pela qualidade, mas pela maturidade dentro de campo e por fazer jogos e fazer gols muitas vezes que você via e falava, pô, isso aí é coisa de centroavante de 30 anos. Por isso, o que eu digo pra vocês é o seguinte, o Vitor Roque, ele não está 100% pronto como jogador, mas ele demonstra sim estar pronto pra resolver o problema da camisa 9 do Palmeiras. Não, pra mim é uma ótima contratação. Veio na hora certa, era que a torcida pedia. Eu acho que até mais um pouco, né? Porque o 9 que geralmente a torcida pedia era um 9 veterano e ele parece veterano, é rápido, bom, habilidoso e faz gol. É tudo que a gente precisava. Então, pra mim, foi uma ótima contratação, diferente do Paulinho, que eu não gosto muito. Mas ótima contratação, aprovada e a diretoria tá de parabéns. E deixe sua opinião, ver o que você acha dessa contratação. Claro que acho que todo Palmeiras está gostando, tá amando, né? Tá em lua de mel com a diretoria nesse momento. Mas é isso aí, valeu.